Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos terminando hoje a nossa jornada através do livro de Cantares, Cantares de Salomão, no Antigo Testamento, o grande livro poético, romântico, de amor de Salomão e da Sulamita, né? Essa relação preciosa de amor um com o outro, mas que revela também espiritualmente o amor de Cristo pela sua noiva, a igreja, e da igreja pelo seu noivo amado, o amado da sua alma, Jesus Cristo, tá? Então, nós aprendemos elementos extraordinários para aplicarmos na nossa vida familiar, no nosso lar, na nossa vida conjugal, principalmente, mas também aprendemos princípios e valores extraordinários para aplicarmos na nossa vida espiritual. Então vamos que vamos, hoje é o 8º capítulo, o último capítulo de Cantares. Eu tenho certeza que Deus vai falar coisas preciosas ao seu coração. Cantares capítulo 8 diz: Tomara fosses como meu irmão, que mamou os seios da minha mãe, quando te encontrasse na rua, beijar-te-ia e não me desprezariam. Levar-te-ia e te introduziria na casa da minha mãe, e tu me ensinarias, e eu te daria a beber vinho aromático e mosto das minhas romãs. A sua mão esquerda estaria debaixo da minha cabeça, e a sua direita me abraçaria. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis, nem desperteis o amor, até que este o queira. O coro diz: Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Seu esposo diz: Debaixo da macieira te despertei, e ali esteve a tua mãe com dores. Ali esteve com dores aquela que te deu a luz. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura. O ciúme, e duro como a sepultura o ciúme. E as suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa, pelo amor seria de todo desprezado. O coro diz: Temos uma irmãzinha que ainda não tem seios. Que faremos a esta nossa irmã no dia em que for pedida? Se ela for um muro, edificaremos sobre ele uma torre de prata. Se for uma porta, cercaleemos com tábuas de cedro. A esposa diz: Eu sou um muro e os meus seios como as suas torres. Sendo eu assim, fui tida por digna da confiança do meu amado. O coro diz: Teve Salomão uma vinha em Baal-Ramon, entregou-a a uns guardas, e cada um lhe trazia pelo seu fruto 1000 peças de prata. A esposa diz: A vinha que me pertence está ao meu dispor. Tu, ó Salomão, terás os 1000 ciclos, e os que guardam o fruto dela 200. O esposo diz: Ó tu que habitas nos jardins, os companheiros estão atentos para ouvir a tua voz. Faze-me, pois, também ouvi-la. E a esposa termina dizendo: Vem depressa, amado meu, faze-te semelhante ao gamo, ou ao filho da gazela, que saltam sobre os montes aromáticos. Cantares, capítulo 8, último capítulo, 14 versículos. Que lições preciosas podemos aprender através do 8º capítulo de Cantares? Temos como tema da ministração hoje o amor invencível, o clímax da aliança eterna. E é interessante, né, que como introdução aqui trazemos o título O Amor que Vence a Morte, o Amor Invencível. É interessante que Cantares 8 é o ápice da teologia do amor. Revela aqui um vínculo que nem a morte destrói e que deve ser guardado com fogo santo diante do Senhor. O contexto aqui é que após a jornada de reconciliação, a Sulamita, a esposa aqui de Salomão, demonstra maturidade no amor. E o paralelo bíblico é a igreja prestes a encontrar o seu noivo, lá em Apocalipse 19, versículo 7.
A tese central que trazemos para você é que o amor autêntico é selado por Deus, protegido pelo zelo e consumado na eternidade. Vou repetir, o amor autêntico é selado por Deus, protegido pelo zelo e consumado na eternidade. Primeiro pontinho que trazemos para vocês, o desejo da intimidade legítima. O desejo da intimidade legítima, de 1 a 4. Primeiro vemos o anseio da comunhão plena. Quem me dera que foras como meu irmão, te beijaria, diz ela. E é interessante que beijo aqui é um símbolo de intimidade e da restauração, da reconciliação. Lá em Lucas 15, 20 também menciona isso. Também é uma crítica aqui à frieza religiosa. A igreja que teme a intimidade com Cristo vive de rituais vazios. Infelizmente, em muitos lugares é assim. Depois vemos a disciplina do tempo, no versículo 4. Não acordeis, nem desperteis o amor até que queira. A grande advertência aqui é respeitar os tempos divinos. Eclesiastes 3:5, há tempo para todas as coisas. Apressar a consumação do amor acaba gerando crise, mas a espera santificada produz êxtase, sem dúvida nenhuma, tá bom? Então, o segundo pontinho para nós, o poder sobrenatural do amor. O poder sobrenatural do amor. De 5 a 7. Primeiro vemos uma cena triunfal, na parte A do versículo 5. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado, é a pergunta. E vemos alguns símbolos aqui, né? Sobe do deserto, fala de uma igreja vitoriosa após as provações. Deserto é um símbolo de provação, tribulação, luta, dificuldade, sofrimento. Oséias 2,14 menciona sobre isso. Mas a igreja se levantará vitoriosa após as provações nesse mundo. Encostada é outro símbolo que aparece aqui no texto. Significa dependência total. Dependência. A igreja depende totalmente do seu amado, do amado da sua alma, que é o Senhor Jesus. Não é à toa que Jesus diz, lá em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. No segundo momento, vemos o selo do amor indestrutível. Do versículo 6 a 7, a declaração é: põe-me como selo. O significado é que ela era propriedade perpétua. Assim também a igreja é uma propriedade perpétua do noivo, que é Jesus. Efésios 1:13. Fundamento bíblico é esse, é a garantia do Espírito Santo, do selo do Espírito, do selo da promessa em nós. Põe-me como um anel, né, no teu seio, né? Ou põe-me como um selo no teu coração. Segunda declaração é: o amor é forte como a morte. O significado aqui é o poder que vence o pecado. O amor acima da morte que o pecado produz, né? O poder que vence o pecado é o amor. O amor a Deus, o amor à palavra, o amor à obediência a Jesus. 1 Coríntios 15:55. Fundamento bíblico é justamente isso, a vitória da ressurreição. O poder do Cristo ressurreto, fazendo com que o amor que temos por ele seja mais forte do que o pecado e a morte. Terceira declaração: as águas não podem apagar. Significado é que esse amor é inextinguível. Ninguém consegue apagar esse amor. Romanos 8, de 38 a 39. Aqui temos como fundamento bíblico a segurança da salvação. E a segurança que nós temos em Jesus, por isso podemos confiar nele. A quarta declaração é: não se compra com riquezas. Significado é a graça imerecida, gente, que não pode ser comprada com recursos ou coisas desse mundo. Isaías 55, versículo 1. E o fundamento bíblico é isso, é incompatível com as obras e com os méritos humanos. A graça imerecida é incompatível com o mérito humano. É interessante, né? Nada na criação é mais poderoso que o amor de Cristo por sua igreja e da sua igreja por Jesus. Nada na criação é mais poderoso que o amor de Cristo por sua igreja. Terceiro pontinho que trazemos para você, a maturidade do amor responsável. A maturidade do amor responsável, de 8 a 10. Primeiro vemos a proteção da pureza, no versículo 8.
Temos uma irmã pequena, que faremos no dia em que dela se falar. Vemos que a irmã pequena aqui é um símbolo, né, uma metáfora das gerações futuras, ou dos novos convertidos que virão através dessa relação amorosa entre a igreja e o amado da sua alma, que é Jesus. A multiplicação, a frutificação. Vemos também o papel da igreja aqui, guardar a doutrina e a ética sexual. Guardar a doutrina e a ética sexual. 1 Timóteo 5, 22. Uma doutrina sã, uma doutrina saudável, que gerará filhos espirituais abençoados, maduros, extraordinários para a glória de Deus. Também vemos uma resposta da noiva madura, de 9 a 10. A atitude dela é, se ela for o muro, e o significado que ela tem, firmeza de caráter. A igreja, o povo de Deus, precisa ter firmeza de caráter. 1 Coríntios 16, 13. Aí o noivo fala, edificaremos um palácio, né? E aqui o simbolismo traz uma honra pública de Cristo pela sua igreja e da sua igreja honrando publicamente, através do testemunho fiel, o amado da sua alma, Jesus de Nazaré. Provérbios 31, 31 fala sobre isso também. Se ela for uma porta, é outra terminologia usada no texto, aqui está falando da vulnerabilidade à tentação. Sim, não somos incorruptíveis. Se não vigiarmos e cuidarmos, seremos vulneráveis diante da tentação. Mas no final ela termina dizendo, cercá-la-emos com tábuas. Aqui fala de uma disciplina protetora. E também da necessidade das disciplinas espirituais. A oração, a meditação na palavra, o jejum, a adoração, a comunhão com os irmãos e o servir as pessoas. As 6 disciplinas espirituais, a recomendação de leitura, é o livro A Celebração da Disciplina, do Richard Foster. Então, cercá-lo-emos com tábuas significa disciplina protetora, uma disciplina espiritual que vai nos proteger diante da vulnerabilidade à tentação. É o que diz Gálatas 6, 1. O clímax aqui no versículo 10 é, sou o muro, como quem acha a paz. Paz aqui em hebraico, a palavra shalom. Plenitude de quem vive em santidade. Shalom significa isso. Plenitude de quem vive em santidade. E para terminarmos, o quarto pontinho, a administração do amor frutífero, de 11 a 14. Vemos a vinha de Salomão, mencionada no versículo 11. Teve Salomão uma vinha, arrendou-a a guardas. E o grande contraste aqui é que a vinha de Salomão simboliza a religião mercantilista. Infelizmente, muitas pessoas são assim na sua relação com Deus, Isaías 5:7. E vemos a vinha da Sulamita no versículo 12. Um amor gratuito e pessoal, a graça extraordinária de Deus pelos seus amados, pelo seu povo. Mateus 21, 33 a 46. E vemos um chamado final aqui. Tu que habitas nos jardins. Versículo 13. Uma convocação, uma comunhão. Cristo deseja ouvir a voz da sua igreja. Cristo deseja ter comunhão e intimidade com os seus discípulos, com seus amados, o amado das suas almas. Né? O amado das suas almas é Jesus e nós somos o amado do coração de Deus, amados e amadas do coração de Deus. Então é uma convocação à comunhão. Apocalipse 2:7 também menciona isso. E no final ele diz, foge, amado meu, no 14. E ser semelhante ao gamo significa agilidade na volta, no retorno, em voltarmos para Deus. Faça isso rápido, seja ágil na sua volta para Deus. Hebreus 10, 37. E sobre os montes de aromas, no final ali do trecho, 14, fala da oração como uma fragrância na vida do crente. Apocalipse 8, 4. Então, as últimas palavras do livro é vem depressa. No versículo 14, e ecoa aqui o amém, vem Senhor Jesus. É o desejo da noiva, é o anseio da igreja, é a volta de Jesus. Vem Senhor Jesus, Apocalipse 22, versículo 20. Tá bom? Então, os 4 pontinhos são esses aqui mencionados para você. Primeiro, o desejo da intimidade legítima, de 1 a 4. O anseio da comunhão plena e a disciplina do tempo. Segundo pontinho, o poder sobrenatural do amor, de 5 a 7. A cena triunfal, o selo do amor indestrutível, são os 2 tópicos desse
segundo pontinho. Terceiro pontinho, a maturidade do amor responsável, de 8 a 10. A proteção da pureza e a resposta da noiva madura. E o quarto pontinho que vimos é a administração do amor frutífero. De 11 a 14, vimos a vinha de Salomão, seu significado, e o chamado final da noiva da igreja é o desejo e o anseio pela volta de Jesus. Então, a conclusão de tudo, o legado do amor eterno. Que coisa linda, né? E nós temos 3 respostas ao amor imutável de Cristo. Primeiro, cele Cristo no seu coração. Como diz o versículo 6, o selo do Espírito Santo é a marca que dissocia você do mercado das paixões efêmeras desse mundo. Se você quer ter um amor real, um amor leal, um amor fiel, um amor verdadeiro, um amor que realmente é transformador, cele o seu coração com Jesus de Nazaré. E peça que ele derrame do seu espírito no seu coração, conforme 2 Coríntios 1:22. Segundo lugar, proteja os pequenos. Versículo 8 nos ensina isso, que a sua maturidade espiritual não é um troféu, mas sim um escudo para os frágeis na fé. Romanos 15, versículo 1. Vou repetir, sua maturidade espiritual não é um troféu para mostrar para os outros, mas sim um escudo para os frágeis na fé. Proteja os pequeninos, os novinhos na fé, os neófitos, aqueles que ainda não têm estrutura espiritual para aguentar os baques da vida. Proteja os pequenos. E terceiro, clame pela volta de Jesus, no versículo 14, a igreja que não anseia pela volta do noivo, perdeu a sua identidade de noiva. 2 Timóteo 4:8. Vou repetir, a igreja que não anseia pela volta do noivo perdeu a sua identidade de noiva. E uma aplicação final para a igreja, em primeiro lugar, Cristo não arrendou a sua vinha, ele comprou-a com seu sangue. Seja um administrador fiel daquilo que ele tem te confiado. Para os solteiros, lembre-se, o seu corpo é um muro sagrado, não reduz a porta de prazeres descartáveis. 1 Coríntios 6:19. Para os cansados, o amado vem sobre os montes de aroma. A sua resposta chega onde o seu clamor sobe. Amém? E para terminarmos aqui, de forma extraordinária, com uma linda oração, fale assim comigo. Senhor Jesus, selo do nosso coração, ensina-nos a guardar o teu amor como fogo sagrado. Faze-nos muros de santidade e não portas de conveniência. Que nosso clamor seja: vem depressa, noivo amado da nossa alma. Que ecoe esse vem depressa até o dia em que a vinha se fundir com o vinicultor e o amor for consumado na eternidade. Amém. Amém, queridos? Que essa oração linda seja o clamor do seu coração. Não esqueça de dar o like, dar o joinha, apertar aqui no aviãozinho, compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Aqui no link da descrição tem todas as informações para contribuição. Se você sentir no coração o desejo de contribuir conosco, tem os horários de culto, o endereço da igreja, tem as informações do nosso ministério, tudo aqui embaixo. Deixe também nos comentários o que você achou desse vídeo, o que você aprendeu ao longo do livro de Cantares, mas principalmente aqui no capítulo 8. O que Deus falou ao seu coração, que transformações na sua vida espiritual trouxeram esses estudos sobre o livro de Cantares. E hoje, então, encerramos a nossa jornada através do livro de Cantares. E amanhã continuaremos com outros tópicos, outros assuntos especiais de Deus ao nosso coração. Que Deus abençoe você, tua casa, tua família, que a graça e a paz de Jesus venha sobre todos nós e que a bênção do Senhor esteja sobre os filhos de Deus, a casa de Deus e a igreja do Senhor. Amém? Se você tiver pedido de oração também, deixa aqui embaixo no link de descrição e nos comentários, tá bom? E aperte aí nos botãozinhos, escreva, para que a gente possa ir mais longe e abençoar o máximo de pessoas. Com a sua ajuda, seja uma ponte de amor em favor de outras pessoas. Que Deus abençoe você, tua casa, tua família, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém.